Fala pessoal, nesse vídeo eu vou analisar o Bitcoin e outras altcoins que o pessoal pediu lá no meu Instagram. Então se você não me segue ainda, segue lá, @oCaraDoMercado. Cuidado para não seguir um fake. De vez em quando eu vou soltar um stories perguntando quais criptos ou qualquer outro ativo da bolsa, né? Você quer que eu analise, é só responder lá que eu vou atender os pedidos. Então é por isso que nesse vídeo a gente vai ver BNB, vai ver o Ethereum, Cardano, Bitcoin. Ah pessoal, antes da gente engatar aqui na nossa análise das criptos, queria pedir para você abrir uma conta no BTG Pactual, porque não é possível que você vai ter 100% do seu patrimônio investido em criptomoeda. Eu me amarro em criptomoeda, mas você ter 100% do patrimônio é um pouco insano. Então não deixa de abrir uma conta no BTG Pactual para você operar a bolsa de valores. O link vai estar na descrição. Mas antes de ver o Bitcoin, que é esse gráfico que está aberto aqui na tela, a gente tem que olhar bem rápido o SP500. Vou puxar aqui o SPX mesmo, porque a gente sabe que vai acompanhando, né, o movimento aí global de aversão ao risco, tá? Então percebam aqui que a gente fez essa pernada de baixa aqui. Tudo bem, a gente pode pegar isso como uma pernada de baixa, depois uma perna corretiva e depois a gente fez aqui outra pernada de baixa e a gente faz o pullback, tá? Então percebam que sempre que começa um pullback de uma queda, né, em gráficos grandes, tipo mensal, você vai ver isso se repetindo no Bitcoin e nas outras criptos, tá? Então fique sempre de olho aí no SP500, ver o que ele está fazendo ali a nível maior, né, tempo gráfico grande, porque nos 5 minutos, 1 minuto é óbvio que vai descolar ali, então a gente vai ter movimentos ali típicos do Bitcoin, típicos de uma altcoin, mas quando você vai subindo o tempo gráfico, ele tende a ficar cada vez mais correlacionado com o SP500. Então, pessoal, o SP500 num processo de retração aqui, mas o viés ainda é de baixa, eu ainda tô aqui com esses alvos para baixo. Então a gente nem visitou aqui o topo pré-pandemia, pré-crash da pandemia, tá? Pelas informações que a gente tem aqui nesse gráfico, eu acredito que a gente vai continuar com a queda, que toda essa alta que a gente está vendo no SP500 e nas criptomoedas são apenas uma retração da queda. Então voltando aqui para o Bitcoin, olhando o gráfico mensal, pessoal, olha só, aqui eu tô puxando desde 2011, imagina ter comprado Bitcoin em 2011, tava rico hoje. Puxando desde 2011, a gente percebe que lá em 2013 a gente começou a estabelecer uma trendline. E essa trendline vem sendo respeitada desde então. Se a gente quebrar isso daqui, a gente vai quebrar uma estrutura de mercado importante. E é por isso, somado à projeção de Fibonacci desse impulso aqui, que a gente poderia ir para os $10 mil com o Bitcoin, tá? Então, pessoal, percebam aqui que a gente fez uma pernada de baixa, afastou da média móvel de 20 períodos, e a gente vai estar fazendo um pullback aqui. Exatamente quando começa o pullback da queda do SP500, começa o pullback do Bitcoin. Se acha que isso é coincidência, procura um psiquiatra. Então, pessoal, a gente pode ver essa última pernada de baixo, ó, botar uma retração de Fibonacci, a gente pode ver ela subir mais um pouquinho aqui, continuar esse pullback, pode ir lá nos 28 mil, até porque no diário do Bitcoin a gente tem projeção de Fibonacci de pivô. Então a gente pode continuar vendo uma pequena alta enquanto retração da queda, mas não é aquele tipo de alta, por exemplo, no final do bear market, aqui ó, bear market de 2018, 2019, não é esse tipo de alta que eu tô enxergando aqui. Por quê? Porque se a gente entrar no gráfico semanal, olha só, quando sinalizou que acabou a queda? Quando o Bitcoin veio, fez esse impulso, correção e rompeu acima da média de 20 com ela curvada para cima. Então a gente estabeleceu essa condição de pivô e eu projeto essa pernada aqui com Fibonacci, tá? Então a gente tem aqui um fundo mais alto que essa região de fundos aqui. Isso daqui é um topinho que foi estabelecido, tá? Então, progressão de topos e fundos ascendentes acima da média, isso foi tendência de alta. Olha para a situação que a gente está hoje. A gente ainda está com a média curvada para baixo, tá? A média de 20 simples sempre, e a gente está com ela curvada para baixo. O Bitcoin está brigando aqui o semanal, né? Na média de 200, tá? Foi abaixo da média de 200, tá brigando ali, e a gente tem projeções do pivô de baixa do mensal que levam para a região dos $15 mil, tá? Então, se a gente vier aqui perder essa região de fundo, a gente poderia facilmente fazer um teste ali nos 15 mil. Até porque a gente foi bem perto, né, pessoal? Eu mostrei isso daqui, ó. Bitcoin ainda estava lá no alto e eu já estava mostrando que ele estava indo lá para o 15. Ah, mas foi no 17 mil, não foi no 15 e fez o pullback. É evidente, mas no processo a gente tem que ir fazendo realização parcial, tá? Para quem estiver operando vendido. Worst case scenario é o Bitcoin perder essa trendline importante e o gráfico mensal buscar 161% de Fibonacci.
que levaria o Bitcoin para a região dos 10 mil dólares. Vamos olhar o Ethereum. Então, pessoal, Ethereum, é óbvio que a gente vai fazer, né, um movimento ali similar, uma movimentação similar ao do Bitcoin. O que acontece é que o Ethereum está apresentando mais força aí, os touros, tá? Então, a gente percebe que o Ethereum, a última pernada de baixa, ela já corrigiu 50%, ó, cravou 50%, pode buscar 61%, que é bem onde está essa média de 20%. Enquanto que o Bitcoin, a gente viu que ainda estava ali na 38%, tá? Então, quando a gente faz essa comparação em ativos que são correlacionados, a gente percebe o quê? Pô, existe mais entusiasmo na compra no Ethereum. O Ethereum tá mais bullish, a gente pode falar. E o que eu faço com essa informação? Cara, se você só opera comprado, que eu sei que tem gente que só opera comprado por algum motivo. Se você só opera comprado, você vai privilegiar fazer suas operações ali no gráfico de 1 hora, gráfico diário, no Ethereum, porque ele tá apresentando mais força ali compradora do que o Bitcoin, tá? Então, Ethereum pode ter uma pequena alta ainda enquanto retração para buscar os 2 mil dólares, que é onde fica a retração de 61,8 e a média de 20, tá? Uma região aqui muito importante, tá? Nível psicológico, 2 mil dólares. Nada a declarar quanto ao IFR, a gente não está apresentando aqui divergências. O volume ainda está baixo comparado com o que a gente viu na queda. Então, o viés do Ethereum, assim como do Bitcoin, ainda é de baixa, mas existe esse ponto positivo aqui, que a gente realmente ganhou a média de 200 aqui do semanal. Já tivemos vários fechamentos acima da média de 200, então apresenta aí uma certa força, tá? Então, tendência primária ainda é de baixa do Ethereum, tá? Alvos do Ethereum seguem os do vídeo anterior, tá? Na região dos 500 dólares. Se você não assistiu o vídeo anterior, confere que a análise ainda tá atual, tá? A gente só fez um pullback aqui, tá rolando um pullback desde que eu gravei o vídeo anterior, a análise anterior. Então, nada mudou assim a nível macro. Vamos olhar rapidinho o diário? Ó, nem botei no do Bitcoin, né? Senão o vídeo fica velho. Então, pessoal, a gente fez essa região de fundos, ó, região de fundos. Então eu pego isso daqui, tá? Que eu ensino muito no meu treinamento trader, que inclusive as vagas estão abertas, link na descrição. Eu ensino aqui toda a metodologia da gente projetar os pivôs e utilizar entradas ali por gift com alinhamento de 2 tempos gráficos, tá? Um método aí muito bacana para quem gosta de operar tendência. Então, a gente teria alvo do Ethereum na casa dos 2 mil dólares, mas é um alvo de curto prazo, pessoal, ó. Tendência aqui é de baixa, a gente está fazendo uma perna corretiva de toda essa queda que a gente observou nas criptomoedas em todos os mercados, né? Mas o alvo de curto prazo, para quem está fazendo ali um trade, né, querendo aproveitar toda essa volatilidade, seria na casa dos 2 mil dólares, tá? Mas se eu quiser alinhar os tempos gráficos aqui, eu vou querer ver o quê? Uma pernada de baixa aqui, vou querer ver um topo mais baixo que o topo anterior, tá? E aí, perda de fundo, a gente consegue entrar muito antes desse fundo ser perdido, tá? Do tempo gráfico maior. Assim a gente faz o alinhamento de tempos gráficos no meu método operacional, pessoal. Então, vamos olhar aqui agora BNB. Pessoal, BNB mensal, se a gente buscar 100% aqui, ó, se a gente for buscar 100%, a gente vai poder ver BNB na região dos 143, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ver se tá certinho aqui a Fibo. A gente pode ver BNB na região dos 150, ó, 150, tá? Bola é sempre mais importante para o mercado. Então, esse é o nosso alvo. Deixa eu marcar aqui, ó. Esse é o nosso alvo aqui para baixo em BNB. Então, mesma lógica, segue aqui na BNB, de tudo que eu falei até agora no vídeo, pernada de baixa, retração dessa perna, indo próximo à média de 20, tá? Aí você pergunta, Caio, mas quando que a gente vai poder acreditar na alta? Já expliquei ali no caso do Bitcoin, de ganhar as médias, né? Mas o mais importante, gente, é sempre a questão de topos e fundos. Então aqui, por exemplo, ó, a BNB subiu, corrigiu, tá? Esse é o nosso candle corretivo e a gente vê ela ganhando aqui a máxima desse candle, rompendo esse topo. Então a gente já tem condição aqui de fundo mais alto, ganhou a média de 20, que adquiriu uma curvatura para cima e isso estabeleceu uma tendência de alta. Por isso que eu não tô tão animado com esse pullback. Pode ser o fundo, esse pullback? Pode lá no futuro a gente vai ver, caraca, realmente aquilo foi o fundo? Pode, mas também seria faca caindo, você simplesmente fechar o olho e comprar. Eu prefiro pagar um preço pior, mas entrar com mais certeza que a tendência de alta continua. Por enquanto, é só uma retração da queda. Toda essa alta que a gente está vendo, tá? Em BNB. O alvo segue ali na região dos 150. Se eu puser aqui no gráfico semanal de BNB, a gente percebe que estava bem distante da média de 20, ó, bem distante. Então a gente teve que ir lá fazer uma correção. Normal, a gente vê aqui, ó, volume bem grande na queda, confirmando a tendência e toda essa alta do preço com volume baixo.
tá? Comparado com o da queda anterior. Isso daqui é um volume típico de pullback, beleza, pessoal? Então a gente tem aqui basicamente o que a gente chama de uma grande bandeira de baixa, isso daqui, tá? Então a expectativa é que a gente estabeleça um topo mais baixo, tá? Que o topo anterior, e a gente possa vir aqui para perder esse fundo e ir abaixo da média de 200. Cardano realmente derreteu aqui. Surpreendente, né, o movimento de Cardano. A gente segue com os alvos da análise anterior que eu postei no canal, tá? O volume crescente durante essa pernada de baixa, mas a gente não pode deixar de notar aqui que a gente tá aqui, ó, com essa barra de volume aqui que a gente teve crescente, ela tá associada a essa sombra inferior grande. Então não dá para você ver essa barra vermelha aqui e achar que não, isso daqui é uma grande pressão vendedora. Não, porque essa barra associada a essa sombra inferior também mostra que houve uma defesa ali dos touros. A gente não pode ficar enviesado, a tendência primária é de baixa, o meu viés é de baixa, mas eu não quero ficar enviesado a ponto de nem enxergar alguns sinais altistas. Então a gente tem esse pequeno sinal altista aqui em Cardano, mas o alvo ele segue aqui nessa região que a gente tem projeção de Fibonacci e também está muito perto, né? Acredito que a gente vai chegar nesse alvo, né? Também perto, né? É relativo, porque se a gente pegar aqui em termos percentuais, o negócio é derreter 35%, sabe? Então, né, não tá tão perto, porque a gente tá aqui no gráfico mensal, mas se eu puser no gráfico semanal, para a gente conseguir extrair mais informações aqui quanto à briga dos compradores e vendedores, a gente vai ver que essa pernada aqui, ó, essa última pernada de baixa, eu levo até o ponto mais baixo dela, pessoal, ó, tá vendo que tem aqui a barra de volume tá atrapalhando, mas dá para ver que tem uma sombra aqui, certo? Então, a gente pega tudo isso aqui para ver até onde ela pode retrair. Ela já retraiu, né? Porque depois desse toque aqui, depois dela vir até aqui embaixo, ela subiu e foi quase na FIBO de 50%. Então ela já fez um descanso, já estaria até relativamente próxima à média, ó, não tá tão longe. Então, se a gente perdesse o fundo, realmente a gente iria para buscar o alvo lá que eu mostrei para vocês na região do 0,30. Então, aqui percebe que a gente está numa grande consolidação, ó. A gente não tem aqui candles de corpo longo, a gente não consegue dizer aqui, ó, quem tá ganhando a briga, comprador ou vendedor. Como a pernada de tendência, a pernada de impulso foi para baixo, quem tá ganhando esse mercado é evidente que são os ursos. Mas de fato, essa consolidação aqui, ela não avisa pra gente se vai explodir para cima ou para baixo. Como o mercado está indo para baixo, né, tem inércia. Então a gente tende a prosseguir com essa tendência de baixa até que evidências suficientes apareçam no gráfico. E essa evidência, tá, só para frisar, seria a gente fazer aqui candles de corpo longo, ó, tipo esse, ó, mas ganhando a média. Não é como esse que chegou, tocou na média de 20 e depois derreteu. Então, a gente vai saber que as criptos encontraram um fundo e a gente vai iniciar uma nova bull run, um novo ciclo de alta, quando a gente começar a estabelecer aqui um fundo mais alto que o fundo anterior e topo rompido no gráfico semanal. Essa é a nossa referência, tem que estar sempre de olho no SP500, tá? Então a gente vai fazer o movimento que o mundo fizer, é assim que funciona, tá? Infelizmente, as criptos não funcionaram enquanto head do mundo. Seria legal se elas funcionassem, mas elas não funcionaram ainda enquanto head contra o mundo. Elas vão acompanhando o movimento global aí de aversão ao risco durante as quedas ou apetite por risco durante as altas, tá? Mas o bacana das criptos, que eu gosto muito delas, é que a gente tem uma volatilidade muito boa para a gente conseguir lucrar, mesmo sem alavancagem. Sem alavancagem, tu consegue fazer 10% ali numa operação, tá? Isso daí é muito mais difícil na bolsa, tá? Então, pessoal, a gente vai seguir acompanhando aqui as criptos, mas eu quero saber outras criptos para analisar aqui no canal, além de Cardano, Ethereum, quero saber outras criptos. Então, por favor, comenta aqui. E não deixa de seguir no Instagram, pessoal. No Instagram você consegue falar comigo, você consegue pedir ali as análises que eu trago aqui para o meu canal do YouTube. É isso, pessoal. Sem mais delongas, tamo junto. Sucesso, aquele abraço.